Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade então ao nosso curso de controle de vibrações e a gente vai olhar para sistemas de 1 grau de liberdade com amortecimento que passam a ter uma excitação prescrita harmônica na base. É um pouco diferente daquilo que a gente viu na última aula, em que a gente lidava com sistemas de 1 grau de liberdade amortecidos, mas que tinham uma excitação na forma de força harmônica sendo aplicada na massa. Vamos dar uma olhada nisso daí. Bom, o conteúdo da aula de hoje, então, vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai derivar a equação do movimento para esse sistema composto de massa, mola, amortecedor e uma base, de 1 grau de liberdade, em que essa base se move harmonicamente com um movimento harmônico prescrito. Depois a gente vai olhar vai tentar derivar a resposta desse sistema e vai analisar um pouco como esse sistema se comporta para diferentes amortecimentos e diferentes frequências de excitação da base. A gente vai olhar para outra questão bastante interessante, que é a transmissibilidade do deslocamento entre a base e a massa do sistema. E por fim, a gente vai dar uma olhada em transmissibilidade de força que é aplicada na base enquanto essa base se move. Bom, vamos começar então olhando o movimento harmônico na base. Vamos tentar derivar a equação do movimento desse sistema. Bom, até a aula passada, o nosso sistema era mais ou menos isso aqui, né? Um sistema massa, mola, amortecedor, ou seja, um sistema de 1 grau de liberdade amortecido, com uma força externa do tipo harmônica atuando em cima dessa massa. A gente viu como esse sistema se comporta, determinou a resposta do sistema e assim por diante. Vamos dar uma olhada num outro tipo de sistema, né? Esse sistema aqui, esse sistema inicial que a gente viu na última aula, ele pode representar, por exemplo, uma bancada, né, que representa esse sistema de 1 grau de liberdade, massa, mola e amortecedor, com uma força externa aplicada sobre ele, e essa força externa pode ser, por exemplo, a força centrífuga de um motor desbalanceado, né? O sistema, portanto, é composto do motor bancada, e essa bancada vai ter uma certa rigidez e um certo amortecimento. Então a gente representa por esses dois sistemas. Bom, agora a gente vai olhar para um sistema um pouco diferente, que é composto por uma base que se move. A gente já não tem mais a força sendo aplicada na massa, né? Agora o que a gente tem é um movimento dessa massa ao longo da coordenada x, e esse movimento é dado simplesmente por um movimento prescrito na base. Então essa base aqui se movimenta e a gente conhece esse movimento. Esse movimento é um movimento harmônico prescrito, constante. Vamos tentar derivar a equação do movimento desse sistema. Para tanto, a gente tenta montar um diagrama de corpo livre, como sempre, e aplicar a segunda lei de Newton. Então a gente tem a nossa massa lá. Vamos assumir que a nossa massa esteja indo para cima, com uma aceleração positiva, e aí surge uma força inercial, que é igual a massa vezes essa aceleração indo para cima. Quando essa massa está indo para cima, vão surgir forças de reação tanto da mola quanto do amortecedor. E essa força de reação agora, a gente tem que tomar cuidado, porque essa força de reação vai ser proporcional, ela sempre é proporcional à deformação da mola. Acontece que a base está se movendo e a massa está se movendo. Então a gente tem que determinar a deformação relativa entre a massa e o deslocamento da base. Portanto, a gente tem o deslocamento da massa em x e o deslocamento da base em y, né? A subtração desses dois deslocamentos vai me dar a deformação efetiva que essa mola está sofrendo e, portanto, a força exercida pela mola, que é essa flechinha apontando para baixo, porque é a força de reação negativa. A mesma coisa acontece com a força exercida pelo amortecedor. Essa força exercida pelo amortecedor, ela vai ser proporcional à velocidade relativa entre a massa e a base, ou seja, x ponto e y ponto. Bom, tendo isso e aplicando a segunda lei de Newton, a gente chega na seguinte equação do movimento, né? Agora, o que a gente pode fazer é o seguinte, é pegar essa equação do movimento e assumir que esse deslocamento aqui, ele é prescrito, a gente conhece esse deslocamento sendo aplicado na base. E esse deslocamento vai ser um deslocamento harmônico.
Y é a amplitude desse deslocamento aplicado na base, ômega é a frequência desse deslocamento da base. Portanto, se a gente pegar e substituir essa expressão para y aqui dentro, obviamente a gente vai ter que derivar essa expressão uma vez para plugar aqui na derivada de y em relação a t e colocar ela como está dentro de y, a gente chega na seguinte expressão para a nossa equação do movimento. Bom, a gente pode expressar esse termo aqui à esquerda de outra maneira, né? A gente tem uma função harmônica cosseno mais uma função seno, e a gente sabe que sempre que a gente tem uma função cosseno mais uma função seno com a mesma frequência, a gente pode substituir isso simplesmente por uma função seno ou por uma função cosseno, desde que haja uma fase junto. Então, isso daqui é exatamente igual a isso aqui. A gente sabe que esse A aqui, ele pode ser expresso dessa forma pitagoriana aqui, fazendo o quadrado desse coeficiente mais o quadrado desse coeficiente é a raiz quadrada de tudo. Então, esse A é obtido através desses coeficientes. E a fase, da mesma maneira, vai ser a razão entre esses coeficientes. Essa fase φ aqui, portanto, vai ser a fase inicial do deslocamento da base. A é a amplitude do deslocamento da base e A é a fase inicial, me diz onde ela está no tempo t igual a 0. Bom, olhando de novo para essa equação, a gente sabe que esse A aqui, que é a amplitude do deslocamento da base, na verdade não é um deslocamento, vai ser uma força, né? A gente viu anteriormente que o A, na verdade, é a amplitude de deslocamento vezes a massa vezes o C. Então, isso daqui vai me dar uma força. A gente vê, portanto, que essa expressão aqui vai ser uma força, né? Se o que eu tenho no lado esquerdo dessa equação é uma força, esse A aqui vai ter que ter amplitude de força. Isso nos diz o seguinte, que colocar um deslocamento prescrito na base é o mesmo que colocar uma força prescrita atuando na massa. Essa equação é exatamente a equação que a gente obteve na aula anterior, quando a gente tinha uma massa e uma força externa atuando em cima dessa massa, e essa força era uma força harmônica. Portanto, colocar um deslocamento prescrito na base é o mesmo que colocar uma força prescrita de ordem harmônica atuando na massa. Vamos tentar achar a solução dessa equação do movimento, que é o que a gente chama de resposta do sistema. Bom, aqui a gente tem a equação do movimento, que a gente acabou de obter, e a gente sabe que a solução para uma equação diferencial como essa vai ser constituída de duas partes. Primeiro, a gente tem a solução da homogênea, que é quando essa equação diferencial se iguala a zero, ou seja, é a resposta do sistema a condições iniciais somente, né? E ela vai ter também uma solução particular, que é a resposta do sistema à ação dessa força aqui. Bom, a gente já sabe também que a solução particular ela vai ter o jeitão da força que está atuando no sistema, né? E ela vai ter esse formato aqui, portanto, né? De novo, essa solução aqui particular, ela é uma solução provisória, a gente vai ter que achar o x, o xão, e vai ter que achar o φ. Esse xão vai ser a amplitude de deslocamento da massa devido ao movimento da base. É amplitude dinâmica, muito parecido com aquilo que a gente viu na aula passada. E esse φ vai ser a relação de fase entre o movimento da base e o movimento da massa. Então, o que a gente precisa fazer agora é achar uma expressão para x e uma expressão para φ. Bom, se a gente simplesmente pegar essa expressão provisória aqui da resposta permanente, da solução permanente, e inserir dentro dessa equação do movimento, e lembrando que o meu A é dado por essa expressão aqui, a gente chega na seguinte relação para x. Essa é a expressão que a gente obtém para esse x, para amplitude dinâmica, né? A gente sabe que a gente pode exprimir isso daí em termos das características do meu sistema, massa, amortecimento e rigidez e frequência da força, mas a gente pode usar aquelas relações de fator de amortecimento e
relação entre a frequência da força e frequência natural e reescrever isso aqui dessa maneira, só em função de xi e em função de r. É a mesma coisa, né? A gente fez isso na última aula. Da mesma maneira, a gente consegue obter uma expressão para φ. Φ, de novo, é a fase entre o deslocamento da base e o deslocamento da massa. A gente pode expressar isso em termos de características do sistema ou em termos de xi e relação de frequências r. Então a gente chega numa função para φ escrito dessa forma. Bom, vamos olhar agora aquilo que a gente chama de transmissibilidade de deslocamento entre a base e a massa. Então a gente tinha chegado numa expressão explícita para o movimento, para a amplitude dinâmica da massa, né? Se a gente pegar e dividir essa amplitude dinâmica, que é o deslocamento da massa em função do movimento da base, pela amplitude de deslocamento da base, que é o que a gente tem aqui, a gente chega naquilo que a gente chama de transmissibilidade do deslocamento da base. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que a relação entre o movimento, a amplitude de deslocamento da massa, devido à ação do movimento da base, e a amplitude do deslocamento da base. Ou seja, ela me diz o quanto é transmitido do movimento da base para a massa. Então vamos dar uma olhada nessas curvas aí. Então aqui eu tenho várias curvas, cada qual associada a um fator de amortecimento diferente, começando por um fator de amortecimento bastante pequenininho, um sistema pouco amortecido na curva azul, até um sistema super amortecido na curva azul clara, com fator de amortecimento igual a 2. Né? Então a gente tem as curvas plotadas, a gente já vai discutir o comportamento dessas curvas. Onde que isso aplica, por exemplo? Vamos imaginar um veículo, né, sendo modelado por um sistema de 1 grau de liberdade. Então a massa aqui é toda a carroceria do veículo com passageiro dentro. Esse veículo se move com uma velocidade v e ele está se movendo em cima de uma pista com uma certa irregularidade, e essa irregularidade é uma irregularidade harmônica. Então, à medida que esse cara está se deslocando com a velocidade v aqui, essa base vai se mover com uma amplitude prescrita y, e esse y é justamente a amplitude dessa irregularidade do solo, né? O quanto esse cara está se mexendo. Ora, essa frequência de vibração da base vai depender da velocidade com a qual esse veículo está se movendo em cima desse solo. Obviamente, se ele está indo com uma velocidade muito rápida, essa frequência vai ser alta, né? A frequência com a qual a base se move vai ser alta. Se ele está indo vagarosamente, essa frequência de movimento da base vai ser baixa. A gente consegue achar uma relação entre frequência e velocidade da seguinte maneira. Essa distância entre esses vales ou entre dois picos consecutivos, a gente chama de comprimento de onda. Ela é dada em metros, né? Se a gente está usando o sistema internacional de unidades. Então, esse comprimento de onda aqui vai ser igual a 2π vezes a velocidade do veículo dividido pela frequência, né? Então, a partir disso daqui, isolando essa frequência, a gente consegue achar, isso daqui vai ser exatamente a frequência de movimento da base, né? Então, se a gente tem a distância dessa irregularidade, que é o que a gente chama de comprimento de onda, e a gente tem a velocidade do veículo, a gente sabe qual é a frequência com a qual essa base está se movendo. E a amplitude dela vai ser dada por y. Bom, então vamos dar uma olhada nessa curva com mais detalhes. Vamos supor que esse veículo aqui ele tem um amortecimento bem pequeno, igual a 0,05, fator de amortecimento. Se esse carro está andando vagarosamente, ou seja, se a frequência de excitação da base é bem pequena, próximo de zero, né, a gente vai ter uma razão de frequências muito pequena, ou seja, a frequência de movimento da base vai ser bem menor do que a frequência natural do sistema. Nesse caso, a transmissibilidade é muito próxima de 1. Significa o seguinte, que o cara que está dentro desse automóvel vai sentir totalmente a irregularidade do solo. Ele vai trepidar junto com o solo. Quando esse cara aqui levanta uma amplitude y, a massa basicamente vai ter uma amplitude y também. À medida que ele vai aumentando a velocidade, a frequência da base vai aumentando.
e a minha razão de frequências vai aumentando também. De tal maneira que quando ele chega lá perto de uma razão de frequências igual a 1, ou seja, quando a frequência de vibração dessa base passa a estar próxima da frequência natural do sistema, vai haver uma amplificação enorme do movimento. Ou seja, o xão, o movimento dessa massa, vai ser muito maior do que o movimento da base. Significa que esse cara vai sentir muito mais o movimento, vai sentir muito mais as irregularidades do solo. Isso vai ser amplificado para dentro dele. Agora, à medida em que esse cara vai aumentando a velocidade do automóvel, a frequência de movimento da base aumenta também e a relação de frequências também aumenta, até um certo ponto em que ela volta a ter uma transmissibilidade igual a 1. A gente já vai ver que ponto é esse. Esse ponto está aqui num R igual a raiz quadrada de 2. E à medida em que a gente passa desse ponto aqui, a gente passa a ter uma diminuição da transmissibilidade. Em outras palavras, o que esse cara está se movendo aqui, o que essa massa está se movendo, passa a ser menor do que a base está se movendo, que vai ser igual à amplitude da irregularidade do solo, né? Então esse cara passa a sofrer menos. Só que a gente vê também o seguinte, que à medida que a gente vai colocando amortecimento no sistema, vai aumentando o amortecimento, nessa região de ressonância, em que a frequência de deslocamento da base está próxima da frequência natural do sistema, o amortecimento é bom, né? A gente passa a ter uma amplificação reduzida do movimento da massa em relação ao movimento da base. Só que à medida em que a gente ultrapassa esse ponto aqui, ó, que corresponde a R igual a raiz de 2, o amortecimento passa a ser ruim, né? A gente começa a perceber que a transmissibilidade aqui passa a ser menor para um sistema pouco amortecido. Um sistema que tem um amortecimento maior vai transmitir mais o movimento da base para o movimento da massa. Então, alguns pontos importantes. A transmissibilidade vai ser sempre menor do que 1 para regiões de R menor do que raiz quadrada de 2, independente do fator de amortecimento que eu estou usando, né? Então, a transmissibilidade sempre se reduz para quando eu tenho um R maior do que raiz quadrada de 2, né? A minha transmissibilidade vai ser sempre igual a 1 exatamente quando R for igual a raiz quadrada de 2. Vai ser igual a 1 também quando R estiver próximo de 0. Quando eu tenho uma razão de frequências menor do que raiz quadrada de 2, o amortecimento sempre ajuda na transmissibilidade, né? Ele sempre reduz a transmissibilidade. No entanto, quando o meu R está acima de 2, a gente percebe que o amortecimento ele aumenta a transmissibilidade, ou seja, quanto maior o amortecimento do meu veículo, mais eu vou sentir dentro da carroceria do carro os efeitos da irregularidade do solo, né? Então a gente tem que buscar em engenharia sempre um balanço do amortecimento. A gente sabe que o carro, quando ele está andando em velocidade de cruzeiro ou uma velocidade qualquer de utilização, ele vai estar sempre numa região de R alto, ou seja, a frequência de excitação dos pneus vai ser sempre muito maior do que a frequência natural do veículo, pelo menos essa frequência associada ao movimento vertical do veículo, né? Então a gente vai estar sempre nessa região aqui. Se a gente está nessa região, a gente não vai querer ter um amortecimento muito alto, porque senão todo o efeito da irregularidade do solo é sentido pelos passageiros do carro. No entanto, o carro também vai passar com uma velocidade baixa em cima dessa irregularidade. E quando ele passa com uma velocidade baixa, é bom que a gente tenha um amortecimento porque o R vai estar nessa região aqui, né? Então a gente quer minimizar a transmissibilidade nessa região também. Então se a gente joga muito amortecimento aqui, a gente reduz bastante, mas quando o carro estiver numa velocidade alta, essa transmissibilidade não é tão boa assim, né? Existem carros mais modernos cujo sistema de amortecimento é adaptativo. Se ele está numa velocidade alta, o amortecimento se reduz.
quando ele está numa velocidade baixa, o amortecimento aumenta, justamente para a gente ter uma equalização dessas curvas. No entanto, esse sistema é extremamente caro e só está presente em carros de topo de linha, né? Bom, outro ponto importante é que quando eu tenho fatores de amortecimentos subamortecidos, ou seja, Xi entre 0 e 1, a transmissibilidade do movimento da base para o movimento da massa vai ser sempre máxima em valores menores de R igual a 1. Né? Significa que esse pico aqui, para sistemas subamortecidos, ele não está exatamente em 1. Ele vai estar sempre um pouquinho menor do que 1. Para a gente saber onde que aparece, em que R que vai acontecer esse valor máximo de amplificação, basta a gente pegar essa expressão aqui, derivar ela em relação a R e igualar a zero. A gente vai chegar numa expressão que vai me dar a razão de frequências em que acontece a máxima amplificação, dada por essa fórmula aqui. Bom, vamos dar uma olhada na fase entre o movimento da base e o movimento da massa. Né? Se a gente plotar a fase que a gente achou anteriormente, a gente vê que varia bastante em função do amortecimento. E a gente não vai ter um ponto em comum aqui. Para cada amortecimento, a gente vai ter uma curva distinta e elas nunca se encontram num ponto único, que é o que acontecia na aula anterior, né? Quando eu tinha excitação de uma força harmônica atuando em cima da massa. Aqui é diferente. A gente sempre vai ter uma fase que vai depender do amortecimento e vai depender da frequência também. Não existem pontos comuns nesse caso. Vamos fazer uma animação agora para um sistema, um carrinho, né, cuja carroceria é representada por essa massa aqui, a carroceria e os passageiros. A gente tem um sistema de suspensão equivalente com um amortecedor e uma mola, e ele está passando em cima de um terreno, de uma superfície irregular, que tem um contorno harmônico, né? Parece um seno isso aqui. A gente vai assumir que a velocidade desse carro vai me dar uma frequência de excitação da base correspondente a R igual a 0,5, o que significa que a frequência de excitação da base é 50% menor do que a frequência natural do sistema. E a gente vai ter aqui uma suspensão bem pouco amortecida, com fator de amortecimento igual a 0,05. Então vamos colocar esse carro para andar aqui. Então vocês percebem aqui que nessa curva em azul aqui a gente tem o movimento da massa, né? E na curva em preto a gente tem o movimento da base. Se a gente for olhar a curva de transmissibilidade para essa curva de fator de amortecimento igual a 0,5, a gente tem uma amplificação pequenininha, assim, em torno de 30% em relação ao movimento da base. Para esse sistema, a gente percebe também que a fase entre o movimento da base e da massa é quase zero, né? À medida em que a base levanta, a massa levanta junto, né? À medida em que a base vai para baixo, a massa vai para baixo também. Se a gente for olhar essas duas curvas aqui, a gente percebe que eles estão quase em fase. Essa daqui está um pouquinho deslocada para a direita em relação a essa. Vamos dar uma olhada então, o mesmo sistema, na verdade, é o mesmo fator de amortecimento, só que agora esse carro está andando um pouco mais rápido e a frequência de excitação da base, gerada pela irregularidade do solo, ela é quase igual à frequência natural do sistema, ela é 10% menor do que a frequência natural do sistema. Então a gente está tendo aqui uma amplificação de movimento da base para o movimento da massa, uma ordem de 5, né? Então o movimento da massa agora vai ser 5 vezes maior do que o movimento da base, né? E a fase entre eles começa a chegar perto de π, está em torno de 60 graus. Vamos colocar esse carro para andar para ver o que está acontecendo aqui. Notem que a amplitude do solo é a mesma, né, do exemplo anterior. Só que o que a gente tem agora é que a amplitude da massa é muito maior, porque a frequência de excitação da base está muito perto da frequência natural do sistema. Então, o que o passageiro está sentindo lá dentro vai ser uma amplificação muito grande da irregularidade do solo, né? Isso gera um desconforto bastante grande. Vamos olhar agora um sistema
o mesmo sistema, o mesmo amortecimento, só que agora esse carro está andando com uma velocidade bem alta em cima desse solo irregular, né? E essa velocidade aqui corresponde a uma razão de frequências de 2,5, ou seja, essa frequência de excitação da base é 2,5 vezes maior do que a frequência natural do sistema. Então a gente vai estar mais ou menos aqui para essa curva com fator de amortecimento de 0,05. A gente vai ter uma minimização do movimento da base, do movimento da massa em relação ao movimento da base. Esse cara aqui vai estar sentindo bem menos essa irregularidade do solo se ele passa com uma velocidade rápida no sistema. E a fase entre os dois vai ser próxima de 180 graus. Vamos colocar esse carro para andar para ver o que está acontecendo. Então a gente percebe aqui, ó, que o movimento do automóvel, da carroceria e dos passageiros é bem pequeno em relação à irregularidade do solo, né? De novo, a amplitude da irregularidade do solo é a mesma para os 3 casos que a gente viu, só que o que os passageiros vão sentir dentro do carro vai ser bem diferente. Para esse caso aqui, o passageiro quase não sente. Se a gente aumentar ainda mais a velocidade do carro, a gente vai estar numa região aqui em que realmente essa massa quase não se move, muito embora o sistema de suspensão vai estar trabalhando com uma amplitude bastante grande. A gente percebe aqui que a fase entre eles é quase 180 graus. À medida em que a base sobe, a massa desce e assim por diante. Bom, a pergunta que eu faço agora, uma pergunta óbvia, é o seguinte. Então, se eu tenho um veículo como esse, estou passando numa irregularidade senoidal, por exemplo, eu pergunto para vocês, vale a pena então acelerar nessa irregularidade senoidal, passar rapidamente, de tal maneira que a frequência de excitação dos pneus é bem mais alta do que a frequência natural do veículo? Bom, a resposta para isso daí depende do ponto de vista. Se for do ponto de vista do passageiro, que está buscando conforto, vale a pena passar nessas irregularidades em alta velocidade? A gente não vai sentir quase nada das irregularidades do solo. Se a gente passa lentamente, a gente sente mais. No entanto, se a gente responder essa pergunta do ponto de vista do sistema de suspensão, aí a coisa muda de figura, né? A gente vai perceber que, apesar de a gente não estar sentindo a irregularidade do solo quando a gente passa em alta velocidade nessa irregularidade, o sistema de suspensão está pagando o preço, e está pagando um preço alto, né? Isso a gente vai ver a partir de agora, né? A gente olha isso com aquilo que a gente chama de transmissibilidade de força para a base do sistema. Bom, a gente precisa achar uma expressão para força. Então a gente tem aqui o nosso sistema, né? Massa, amortecedor, mola e base, e a gente tenta achar um diagrama de corpo livre para isso. Então vamos supor que a minha massa ela esteja arbitrariamente se movendo para baixo em relação à nossa coordenada x com uma aceleração negativa. Então ela está indo para baixo e vamos assumir que a minha base esteja parada. À medida em que essa massa vai para baixo, vai existir força de reação no sentido contrário, né? Quando ela está indo para baixo, existe uma força inercial igual a massa vezes a aceleração da própria massa. E as forças de reação, força da mola, vai ser igual ao K, né? Apontando no sentido contrário da força inercial, vezes a deformação relativa entre a massa e a base, que é dada por x menos y, né? A mesma coisa para a força exercida pelo amortecedor. A força exercida pelo amortecedor é igual à constante de amortecimento viscoso vezes a velocidade relativa entre a base e a massa, ou seja, x ponto menos y ponto. Se a gente botar isso daqui na segunda lei de Newton, o somatório de todas as forças atuando na direção x vai ser igual a essa força inercial, a gente tem a seguinte expressão. Nossa força inercial agora é negativa, porque ela está no sentido negativo de x, e a gente vai ter essas duas forças aqui positivas, né? A força da mola e a força do amortecedor. E isso daqui vai ser igual à força que está atuando nessa base. Esse Fzão aqui é a força total que atua nessa base, que é a força da mola mais a força do amortecedor. Bom, se a gente for pensar na solução
dessa equação aqui, ela vai ser muito parecida com a solução que a gente achou anteriormente. A solução particular vai ser dada por x, que é a amplitude do movimento da massa devido à ação do movimento da base, né, vezes o seno da frequência de movimento da base, e esse φ é a relação de fase entre o movimento da base e o movimento da massa, né? Se a gente inserir essa expressão aqui dentro, né, a gente deriva ela duas vezes e insere ela aqui dentro, a gente passa a ter uma expressão para a força que está atuando na base, que é dada por isso aqui, ó, essa expressão, né? A amplitude dessa força atuando na base é dada por Ft, é a força máxima que vai atuar na base, é a amplitude da força atuando na base, é dada por essa expressão aqui. Então, se a gente pega esse cara aqui e substitui lá na nossa razão de transmissibilidade que a gente obteve anteriormente, basicamente a gente vai substituir esse x aqui pelo Ft, e Ft é dada por essa expressão. Então, substituindo o x pelo Ft, a gente chega numa expressão para transmissibilidade de força para a base, né? A gente consegue melhorar essa expressão um pouquinho mais multiplicando os dois lados da equação por k. Se a gente multiplica os dois lados da equação por k, a gente consegue simplificar essa equação aqui nessa outra equação. Então, aqui a gente tem, por fim, uma razão de transmissibilidade da força para a base, né? Se a gente for olhar essa razão aqui, aqui a gente tem a força que é transmitida para a base quando a base está se movendo, né, harmonicamente. Ft, então, é a amplitude da força atuando na base. E esse yk também é uma força. Esse yk, na verdade, é a força estática atuando na base quando a base se move uma amplitude y, né, com uma frequência igual a zero. É como se a gente imprimisse, se a gente deixasse a massa na posição parada e a gente colocasse um deslocamento na base igual a y com frequência zero. Esse y vezes k vai ser uma força. Então, essa força aqui é o que a gente chama de força estática atuando na base. Então, essa razão aqui, ela me dá a razão entre a força dinâmica, quando a base está se mexendo, e a força estática atuando na base. Vamos plotar esse cara aqui para ver como que ele se comporta. Então, a gente percebe aqui que a gente tem essa razão de forças para vários fatores de amortecimento distintos. Quando a minha frequência de excitação da base for muito pequena, ou seja, R for próximo de zero, essa força é muito pequena, né? A razão entre as duas é muito pequena. À medida em que se a gente olhar, por exemplo, um sistema bem pouco amortecido, com Xi igual a 0,05, se a gente for aumentando a frequência da base, a gente percebe que a força atuando na base tende a subir absurdamente, ela é amplificada. Então, nessa região próximo da ressonância, a força atuando na base vai ser extremamente grande, né? O que a gente faz nesses casos aqui em que a gente está agindo, a gente tem uma frequência da base próxima da frequência natural do sistema? A gente aumenta o amortecimento e aí, nesse caso, a força sendo transmitida para a base diminui, né? Vai existir aqui um ponto em que elas se encontram, né? Quando R for igual a raiz quadrada de 2, a gente vai ter uma amplificação da força dinâmica para a força estática igual a 1. Né? A força dinâmica vai ser exatamente igual à força estática. E à medida que a gente vai aumentando esse R, ou seja, vai aumentando a frequência da base em relação à frequência natural, essa força tende a aumentar. E ela aumenta proporcionalmente ao amortecimento. E aqui a gente vê um perigo. Se a gente coloca um amortecimento muito grande no nosso sistema, a força transmitida para a nossa base tende a ser muito grande. Isso contrasta com a transmissibilidade de movimento que a gente já viu. Nessa curva da direita, a gente tem a razão entre o movimento da base e o movimento da massa. A gente quer, idealmente, que o movimento da massa, né, o movimento dos passageiros, seja bem menor do que o movimento da base. Então, nesse caso, se a gente está trabalhando nessa região, a gente vê que o amortecimento é ruim. Mas se a gente está trabalhando nessa região, o amortecimento é bom. Novamente,
Se a gente coloca muito amortecimento no nosso sistema para evitar que o sistema vibre muito próximo da região de ressonância, a transmissibilidade de movimento da base para a massa, ela passa a ser um pouco menor do que aquela obtida para um sistema pouco amortecido. E ela começa a ser também, a transmissibilidade de força passa a ser muito grande. Isso também responde à nossa pergunta inicial. Se eu tenho um sistema, um carro, cujo fator de amortecimento seja igual a 0,05, né, vale a pena eu passar rapidamente, vamos colocar um sistema de amortecimento, um fator de amortecimento próximo do fator de amortecimento de um automóvel, que é, na verdade, que C igual a 0,5. Né? Então, vamos olhar essa curva laranja aqui. Então, vamos supor que eu esteja andando numa velocidade cuja frequência da base vai ser muito maior do que a frequência natural do meu sistema. Eu estou passando rápido em cima dessas irregularidades. Nesse caso aqui, eu percebo que a transmissibilidade vai ser bem pequena. Eu vou estar numa situação bastante confortável, porque apesar de a base estar se movendo bastante, né, a massa está se movendo bastante pouco aqui. Então eu tenho conforto, uma situação de conforto. No entanto, se a gente olhar para essa região de R igual a 4, por exemplo, no caso da força sendo transmitida para a base, ou seja, aquela força que está atuando na suspensão do sistema, eu tenho uma amplificação bastante grande da força. Né? Se eu tivesse um sistema menos amortecido, essa transmissibilidade de força para o sistema de amortecimento do sistema seria bem menor. Né? Então, a gente tem que ponderar o que a gente quer. Né? Em geral, a gente sempre acha um balanço entre as várias frequências de atuação de um carro. Né? A gente quer que ele tenha conforto em velocidade de cruzeiro, mas ao mesmo tempo a gente quer que ele tenha uma pouca amplitude de movimento quando ele está passando nessa região próximo da frequência natural do sistema. E ao mesmo tempo a gente quer que o meu sistema de suspensão ele aguente o tranco. Né? Então, se a gente colocar muito amortecimento, a força de solicitação na suspensão vai ser muito grande. Então, é um tipo de balanço que a gente tem que fazer. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e na próxima aula a gente passa para um próximo capítulo em que a gente continua tendo sistemas de 1 grau de liberdade, amortecidos, só que o tipo de força atuando nesses sistemas de 1 grau de liberdade já não são mais forças harmônicas, não são mais forças do tipo seno e cosseno. A gente passa a ter forças distintas que a gente chama de forças generalizadas. Pode ser uma força periódica, como uma força do tipo dente de serra ou uma onda quadrada, mas podem ser forças transientes também, do tipo impulsiva, né? Uma pancada que o sistema recebe. Então, na próxima aula, a gente vai aprender a lidar com esse tipo de condição de força sendo aplicada no meu sistema. Então, até lá!